Oi, vamos lá, gente. Olá, tudo bem, pessoal? Hoje nós temos aqui um papo de mãe e filha, Rosana, mãe, e eu, Ana, filha. Um papo aí sobre as questões, os desafios dessa relação que tem muito amor, muita complexidade, muitas coisas envolvidas, muita história. E às vezes a gente precisa de uma ajudinha, de algum insight, alguma coisa para poder nos ajudar nessa relação tão importante na nossa vida, que é a relação entre mãe e filha. E hoje nós vamos falar mais especificamente assim sobre o processo Minha Mãe Me Irrita, o que fazer, né, nesses processos aí, porque nessa relação é normal acontecer irritação, né? Todas as relações acontecem. E aí, vamos lá, mãe, o que você dá de conselho aí para quem está nessa situação agora? Quem está irritado com a mãe agora? O que você falaria para essa pessoa? Respira e pensa assim, mãe, sinto muito te criticar tanto. Eu queria que você fosse perfeita. Queria muito que você fosse perfeita. É uma coisa que entre mãe e filha é real mesmo, né? Tanto a mãe quanto a filha queria que uma e a outra fosse perfeita e que a relação fosse perfeita, né? Eu acho que é um pouco diferente. Você acha? Acho. A Por gente quê? acha muita coisa, né? Nem tudo que a gente acha. Aliás, a maioria do que a gente acha é bobeira, mas só que eu acho que é diferente, sabe, Ana? Por quê? Porque, como mãe, a gente, principalmente quando a gente cria o filho, na convivência, a gente aprende as diferenças, a gente registra as diferenças, a educação já é um processo consciente de auxiliar o outro, né? Agora, como filho, a gente tem uma ideia muito idealizada da nossa mãe, ela que supriu todas as nossas principais necessidades, de certa forma, inclusive aquelas necessidades mais profundas e mais enraizadas, que era a gente poder ter acesso a tudo dentro da barriga dela sem pedir nada, entendeu? Uhum. E depois ter passado por aquele processo traumático que é o nascimento. Então, eu acho que a exigência do filho em relação à mãe é bem diferente da exigência que existe, sim, da mãe em relação ao filho. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. Porque ali, né, assim, o olhar do filho para a mãe no começo é o olhar da criança, né? E vocês olham para a gente como se a gente fosse Deus, e é maravilhoso, É porque o gostoso, olhinho eu sei, graças a Deus eu sou mãe e eu tenho já isso mesmo. sabe. É um olhar assim, parece o sol nascendo quando vê a gente chegar. Eu lembro, você, mas seu irmão, ele me via chegando, ele vinha correndo, os dois braços ele abria tanto que os braços iam para trás, assim, sabe? E isso daí, durante muito tempo, é um alimento para a gente. E eu acho que aí sim, quando vocês vão adquirindo uma percepção do entorno, das falas, das críticas em relação aos pais, das conversas que vocês ouvem, que a gente, como filho, ouve, e esse olhar vai se transformando, aí sim vem uma grande dor e uma grande decepção para a gente, como pai e mãe, principalmente quando vocês entram na adolescência, né? E começa aquela história de que está fazendo pagar mico, de que você me envergonha, de que eu tenho vergonha de você. É muito dolorido para a gente, como Nossa, mãe. deve ser mesmo, assim, eu vejo assim que às vezes, né, a minha filha ali, eu penso, ai meu Deus, deixa eu aproveitar agora porque tem validade. Não, não é que tem validade, né? Tudo passa, assim, por exemplo. Agora que você já é mãe, eu vejo você olhando para mim com muito mais tolerância. É que tem uma fase que tem muita intolerância de vocês em relação a nós, assim, muita dificuldade em compreender que não é por ser mãe que a gente não tem as nossas dificuldades como ser humano, as nossas necessidades. Aí o filho acha que a gente tem que viver só por conta dele. Filha mulher tem uma competição muito grande em relação até ao pai. Eu lembro de você contando as horas. Você chegava de manhã e falava assim para mim: "Ô mãe, te falar, você passou 14 horas com meu pai.
Agora eu tenho que passar 14 também. Eu falava assim, mas Ana, a gente estava dormindo, é porque a gente dorme no mesmo quarto. Não é considerado do mesmo jeito. Pois é. Então, é uma competição muito grande, né? Até a psicologia hoje explica isso. E nós somos o modelo do feminino para vocês. Quer dizer, a minha mãe foi o modelo do feminino para mim, e como cada geração está vivendo numa época diferente, é óbvio que tinha coisas que eu já pensava, nossa, eu tenho que fazer diferente da minha mãe, o jeito que a minha mãe faz é terrível. E isso, Ana, tem consequências muito sérias na nossa vida pessoal como filho. Inclusive, assim, as críticas que a gente faz à nossa mãe têm uma consequência muito séria, inclusive na nossa prosperidade profissional, principalmente. Por quê? Talvez, gente, talvez. Porque até pouco tempo atrás, as mulheres elas não tinham acesso ao mercado de trabalho, como tem hoje, e a essa independência financeira, como ainda não é o ideal, mas a gente já tem hoje. Então, a gente se sente um pouco culpada em relação às nossas ancestrais, que a gente tem algo que elas não tinham. E como a gente já considera isso uma crítica, a gente às vezes não para pensar que as condições lá eram diferentes. Não porque que minha mãe tinha que se submeter, não porque que minha mãe tem que ser boba, porque que minha mãe tem que ser atrasada, retardada, boba, parada, sei lá o quê. Entendeu? Um monte de adjetivos. É que julga nos paradigmas atuais, né? Perfeito, cada geração faz isso, sem parar para olhar que o contexto é totalmente diferente. E os recursos, né, são diferentes. O contexto, os recursos, a bagagem que você recebeu, o Sim. ambiente que você viveu. Então, essa irreflexão, o conflito vem antes da reflexão. Se a gente para refletir sobre isso, até como mãe, para talvez até dar um suporte para a filha, e esse movimento também da gente, aí eu acho que a coisa pode ficar mais fácil. E também esse movimento da gente crescer e se separar da nossa mãe, nascer para a nossa vida adulta, ele é um parto muito doloroso, né? Eu costumo falar assim para os meus alunos adolescentes, e acho que eu falava também, porque eu falava até e falo até na sua orelha, na orelha do seu irmão, né? Diga-se de passagem. Sim. Eu falo assim, olha só, quando vocês nasceram, fisicamente, tinha um cordão umbilical ligando vocês na gente. Alguém veio e cortou. Se ninguém cortar, a própria mãe, a própria mulher corta, porque se não cortar, algo vai acontecer, uma tragédia vai acontecer, tem que cortar. Mas quando você vai ficar adulto, quantos cordões tem ligando você na sua mãe, Ana? Inúmeros. E onde é que eles estão? Invisíveis. E quem é que vai ter que cortar? Você, né? Eu? O filho. Você. Eu vou usar eles para puxar. Se depender da mãe, a mãe só puxa. Eu, assim, e isso eu acho natural. Eu vou usar eles para fazer assim, uma ó, vem cá. sacanagem da mãe. Eu Não, acho que filho a gente usa para fazer, vem cá, vem cá, força, vem né? cá, vem cá, vem cá. É. Então, isso é muito desafiador, porque deixar o seu filho ficar adulto, se afastar de você, a gente tem... É muito, muito... Nossa, você vai ver, Ana, é muito desafiador. Você fica pensando, meu Deus, e se der tudo errado? E se eu não eduquei certo? E se ela se meter em encrenca? E se ela se meter em não conseguir sair? E se ele, quando você fez com ele... Nossa, não... Porque aí já está feito, entendeu? Sim. E o tempo passa muito rápido, e você percebe que passou muito rápido, e que você ficou muito focado nas coisas exteriores, tipo dar banho, dar comida, comprar roupa, pôr na escola, num monte de coisa, que quando chega na hora H, nenhuma dessas coisas faz diferença. Vocês pegam uma mochila, colocam um tênis e uma calça rasgada dentro e vão embora. Mas aí é diferente, porque aí ser engenheiro de obra pronta é uma coisa, né? Aí a mãe olha e fala, nossa, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, isso daqui eu acho que não ficou bom, acho que ele não está preparado. Mas é porque o engenheiro de obra pronta, ele sempre olha e já tem uma experiência diferente, são anos. Você entende o que eu quero dizer? E aí, assim, poxa, por que eu não fiz desse jeito? Por que eu não fiz daquele outro jeito? Mas ali na situação, era aquilo ali. Mas aí eu acho que você acho que aí você achou um outro ponto para a gente conversar aqui, porque aí, na hora quando a gente, como mãe, começa a fazer isso, tentar consertar o que a gente tinha feito, e vocês já estão adultos,
a gente, de certa forma, desrespeita vocês como indivíduo, entendeu? Invade, né? A mãe Invade. tem esse risco, né? De invadir no sentido de tentar resolver, mas aí esse Já não está negócio. mais, já não tá mais na nossa esfera de autoridade. É, Quem manda é vocês, e aí cria um grande dilema, porque às vezes, até por essa irritação, vocês até sabem que o que a gente está falando às vezes é sensato, nem sempre, porque na maioria das vezes a gente nem conhece o contexto inteiro, porque a gente não conhece o mundo que vocês estão vivendo. Não adianta vocês falarem assim, a gente conta tudo para nossa mãe, porque não conta. Não existe isso. não tem como, né? Nem tem como, é. E aí, eu acho que aí é uma coisa que a gente pode conversar um pouco, porque nesse momento, se vocês também não ajudarem a gente, a tranquilizar a gente, entendeu? Porque é muito desafiador a gente ver vocês caminhando assim, uma coisa que traz sofrimento. Porque eu acho que ali na vida adulta, o que gera uma irritação, uma coisa, é porque aí nesse momento, eu acho assim, né, do que eu percebo do trabalho, das pessoas e tudo, e da minha relação de filha e de E a mãe, nossa não é muito fácil, né? nenhuma eu acho que nenhuma sabe? Às vezes as pessoas elas falam assim, nossa, mas sua mãe é consteladora, você é consteladora, que sorte, né? Que aí vocês, nossa, deve ser bem mais tranquilo. Aí eu falo, não, a relação mãe e filha tá acima de formação profissional. Não tem formação profissional que supere o que é a relação de mãe e filha. É. Não tem como. É claro que às vezes isso nos dá um recurso, outro, mas não muda o que é. O que é. A relação entre mãe e filha é complexa, né? Ela são anos, é muita intimidade, é muita história, é muito amor, é muita conexão, é muita coisa para você lidar. E na hora que você está ficando adulto, eu acho que ali a mãe realmente, né, deve fazer uma reavaliação ali, deve escanear. Meu Deus, eu acho que isso daqui eu podia talvez ter feito assim, olha, vai pela direita, vai por aqui. E aí o filho também tá ali, né? Também não sabe direito o que fazer, e aí vão se embolando, né? E aí a gente vai e se irrita com quem a gente confia e acaba se irritando com a mãe que está ali na reta, né? Um fica na reta do outro no nível de insegurança desse momento, né? Do filho ficar adulto e ir para a vida, e aí a mãe fica ali receosa, o filho está receoso, e aí acaba gerando um atrito ali da mãe falar, faz assim. E Eu vou aí, falar como mãe, assim, porque não é você, não é só a filha que fala, eu me irrito com a minha mãe. A gente se irrita com vocês, muito, assim. Aí, por que eu me irrito? Eu me sinto cobrada, mesmo antes de vocês falarem. Mesmo antes de vocês falarem, eu sinto como se vocês olhassem para mim sempre pedindo algo, sabe? Olha, isso é tão forte que se você estiver num lugar público e uma criança gritar mãe, todas as mães olham, já reparou? É. E aí a gente sente como se a gente tivesse que oferecer algo, que a gente tivesse que entender. É igual quando vocês são bebê, que vocês chorarem e a gente tem que saber o que é que vocês estão querendo. Eu não sabia. E eu ficava perdida. Aí eu tinha vergonha de falar, porque eu achava que tinha algum defeito em mim. Porque se as mães falam que elas entendem tudo que os filhos querem, como que eu não entendia? Entendeu? Eu tinha que, sei lá, testar, experimentar. E aí eu também tenho esse pensamento muito literal assim. Quando eu pensava entendia, eu pensava que entendia mesmo. Sei lá, que era automático. Entendeu? Quer dizer, então eu acho que são muitas coisas envolvidas que a gente tem que refletir sobre a construção dessa relação de mãe e filha. Porque hoje, por exemplo, eu me sinto cobrada por não ser, e do mesmo jeito que eu fui cobrada por não ser uma mãe tradicional, eu me sinto cobrada hoje por não ser uma avó tradicional. E não é dizer que eu me sinto cobrado porque vocês me cobram o tempo inteiro. Tem sempre uma falinha, assim, uma ironiazinha, uma brincadeirinha de vez em quando, mas não se trata disso. Se trata da imagem interna que eu tenho do que era ser mãe.
Mãe tem que priorizar isso, filho, primeiro filho, segundo filho, a mãe tem que ser Uma assim. moral, né? Uma Vó moral. tem que ser assim, vó tem que ser assado. E aí, esse modelo está dentro de mim, e no momento em que eu faço opções diferentes, eu também me sinto exposta. Como se eu tivesse uma listinha. Ah, meu Deus, a Ana pode abrir a boca e falar: Nossa Senhora, tantos meses que você não vê sua neta. Nossa Senhora, lá, sua neta já está falando de você. Hã? Entende o que eu estou falando? Então, é como se tivesse você dentro de mim, falando comigo, e eu dentro de você, falando com você. Fala se não é uma merda. E aí é irritante, né? É Que aí irritante. você tenta desconectar, que aí você tenta falar assim, não, eu vou fazer isso aqui independente, né? Eu vou fazer isso aqui pela minha escolha, porque eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Então, assim, aí eu fico aqui do lado de cá, não, vou fazer isso aqui em relação ao meu marido, em relação à minha filha e tal, porque eu acho que é isso que deve ser feito. E você aí pensa assim, vou fazer isso em relação à minha vida, à minha relação como vó, e eu vou fazer isso. Só que aí a hora que você faz, você percebe assim, que você fez conectado. Você não fez desconectado. Não tem como desconectar, Não parece. tem como desconectar. E aí aquilo vai, tipo, se você faz a força, aquilo vai te irritando, né? E aí não tem como. Eu acho que aí tem a chave, Ana. Aí tem a chave. A chave é sempre a primeira ordem do amor. Incluir. Não tem como desconectar, não tenta, desiste. Para de se irritar, de ficar bravo. A minha mãe, hoje em dia, gente, ó, eu vou te falar um negócio, filha, que você está com metade da minha idade. Eu estou com 61 anos, você está exatamente na metade. Para poder economizar para você, se você experimentar isso. Mas não adianta ouvir como conselho, como teoria. Tem que experimentar para ver o resultado, para sentir a sensação do resultado. Hoje, as coisas que eu achava que eram os piores defeitos da minha mãe, eu descobri, minha filha, que é a grande sabedoria dela. Verdade. Verdade. Então, eu olho e lembro das frases dela que eu achava absurda. Eu falo assim, cara, mas é isso. Agora eu aceito. Eu já tenho falado com várias pessoas assim, gente, eu descobri que minha mãe é a criatura mais sábia do planeta. Ela nem tá roxa com o mundo inteiro. Ela cuida dela o tempo todo, pensa. E com 9 filhos, né? Então, a aceitação é a chave para tudo. A chave para tudo é a aceitação do jeito que é. Então, quando você pensar que você está irritada comigo, fala assim, ai, mãe, eu aceito que você é desse jeito. Pronto, acabou. E respira. Tô irritada. Você respira. Teve uma vez quando eu era criança, né? Porque dói, né? A gente se irritar com quem a gente ama muito, dói. Piora o negócio. Lidar com essa dor é muito ruim. Mas eu lembro de uma vez, assim, quando foi a primeira vez que eu senti essa dor, né? Que eu me lembro, assim, né? De ter ficado... A primeira vez que eu me lembro de ter ficado irritada. E aí você chegou para mim e falou assim, Ana, às vezes eu fico brava com a minha mãe também. E aí eu falei, fica, mãe. Porque tem a dor e tem a culpa. E aí a gente, para se livrar da culpa, a gente tenta falar mal, né, da mãe e atacar, né? E aí a mãe também tá doendo e aí ataca. Eu lembro direitinho, Ana. Eu estava na cozinha, foi lá na Rua Guarani, aqui no Santo Antônio. Eu estava na cozinha, a sala ainda estava arrumada de um modo que o sofá estava de costa para a cozinha, para a porta da cozinha. E eu não sei o que você foi falar comigo e que eu falei alguma coisa do tipo não, ou vai pensar as coisas que eu falava, vai pensar, vai entender direito o que é e volta. E aí você saiu chorando. E na hora que você saiu, eu senti que você estava muito, muito, muito brava mesmo, né? E aí eu cheguei na porta da cozinha e vi você sentada no sofá, remoendo aquilo. E eu pensei assim, vou lá. Porque olha como a gente é conectado. E eu fui, né? Cheguei assim do lado, sentei, olhei para você, você estava com uma cara assim, terrível. Aí eu falei, ela tá pensando coisas horríveis, ela tá querendo me matar. Aí eu cheguei e falei assim, Ana, eu tenho uma coisa, eu sentei e falei assim, Ana, eu tenho uma coisa para te contar. Às vezes a minha mãe fazia coisas que, nossa, eu queria matar ela. Você fez assim, você até respirou. Jura, mãe? Jura? Foi tão bonitinho. Jura? Eu falei, juro, filha. Juro. E não é problema, entendeu? Não acontece nada. Nossa, você ficou tão aliviada.
porque você estava horrorizada de estar com vontade de fazer um estrogonofe de mim, entendeu? É muito perturbador. E a gente acha que Exatamente. conforme a gente vai ficando adulto, que a gente vai achar isso normal ou que vai conseguir justificar. Se separar. E que a gente vai conseguir elaborar isso, e não, eu tô irritada com a minha mãe, porque realmente a minha mãe é muito difícil, sabe? Assim, que vai conseguir, e não vai, entendeu? Assim, até eu tava conversando com uma amiga que ela tá passando por uma fase que ela e a mãe estão se atracando muito, né? Que tem as fases, né? Tem as fases que isso é mais frequente. E ela tá em uma dessas fases e com um pai idoso, né? Então é muito complicado, que aí tá precisando cuidar do pai, enfim. E aí ela tenta falar assim, não, mas não é só eu que me irrito com ela, sabe? Ela é difícil mesmo, as pessoas se irritam com ela e as Ninguém gosta pessoas dela. têm dificuldade de lidar com ela, só que na verdade, assim, ela tenta usar isso, mas isso dói ainda mais nela, né? Isso dói ainda mais, isso aumenta a dor. Porque não é legal a gente ver alguém que a gente ama tendo alguma dificuldade, né? É igual você falou no começo, a gente gostaria que a pessoa que a gente ama fosse perfeita. A gente gostaria que E nossa aí tem, mãe fosse perfeita. e aí tem mais uma coisa. Filho fica muito magoado quando ouve alguém criticando a mãe. E aí fica com É, raiva. E aí, quando ele reconhece que aquilo que a pessoa está falando é realmente uma postura que a mãe tem, uma atitude que a mãe tem, ele fica mais revoltado ainda. Aí ele aí ele quer mudar a mãe, entendeu? Ele quer corrigir a mãe. Eu vou te dar um exemplo do Ivan, porque você quase foi filha única, né, filha? Porque a diferença entre vocês. Eu lembro quando o Ivan teve que ir para a universidade, ele passou um ano quase sem falar comigo. Ele falava sim, senhora, e olhava para um ponto no infinito atrás da minha cabeça. É sério? É o estilo do sermão, né? E aí, quando ele foi para a universidade, ele ficou mais zangado ainda. Tanto que lembra que ele não quis que eu fosse com ele. Ele falou: eu perguntei, Ivan, quem você quer que vá com você? Ele falou: só minha irmã e meu pai. E vocês dois que levaram ele para Uberlândia, não foi? Eu que organizei tudo, mas vocês que levaram. E eu liguei para a psicóloga que tinha tratado ele e falei para ela: escuta, meu filho tá desse jeito. Você falou que ele estava bem e que ele podia ir. Você tem certeza? Ela falou: tem, Rosana. Eu falei: olha, se meu filho surtar, se acontecer alguma coisa, eu nem sei o que eu faço com você. Entendeu? Ela falou: não, Rosana, eu tenho certeza. Olha só, eu vou te explicar o que está acontecendo. Ele é tão ligado em você que para ele conseguir ir, ele precisa ficar com muita raiva de você. Então, a raiva que a gente fica da nossa mãe, do nosso pai, principalmente da nossa mãe, né? Principalmente da nossa mãe, em determinada fase da nossa vida, gente, ela é uma força para impulsionar a gente para cortar esses laços invisíveis, tudo aí que você falou, Ana. Entende? Então, a raiva é uma força propulsora, que fala: não, agora eu vou, chega, vou sair daqui, vou cuidar da minha vida, vou morar sozinha, vou ter minha casa, estou roxa, a senhora que cuida da casa da senhora, é bem por aí. Entende? Então, isso é muito necessário, porque quando isso não acontece nessa idade certa, gera problemas sérios depois, porque tudo que é feito fora de fase dá para tem fazer, um agravante, né? mas é agravante, mas tem Tem um agravante, plus. entendeu? Então, tudo tem lugar certo. Eu vejo um outro aspecto, e ela estava certa. Eu lembro, a Desirê, né? Você conhece, que era a psicopedagoga que cuidou de vocês, ela disse que o Ivan marcou uma hora com ela, entrou, ela disse que ele nem sentou, disse que ele ficou em pé e começou a falar: minha mãe é isso, vomitou tudo quanto é meu defeito, virou as costas e foi embora. Não esperou a resposta dela, entendeu? Teve que ficar. E a psicóloga ainda falou para mim: Rosana, quando ele chegar lá vai ficar tudo bem. E, de fato, depois que ele já estava lá um tempo, qualquer questão que ele tinha, ele ligava, era para mim e começou a falar comigo. Ele deu conta que ia sobreviver sozinho, longe de mim. Olha o tanto que é forte essa relação. Eu, por exemplo, que saí muito jovem de casa sozinha, e minha mãe nunca tinha deixado a gente ficar longe, eu passei muito tempo zangada, porque eu tinha que me virar sozinha e sem falar literalmente com a minha mãe também. Entende? Outra coisa que eu percebo, por exemplo, entre nós duas, sempre teve muita irritação cada vez que eu tinha que me separar de você. Eu custei a entender que você sempre punha defeito alguma coisa. E eu ficava tão nervosa querendo que isso não acontecesse, que eu perdia a chave do seu consultório. Alguma coisa errada eu fazia.
Para apartamento poder manifestar a irritação e aí só para te dar uma justificativa para você ficar de bico, para você ficar zangada comigo, para você subir nos cascos comigo. Aí até eu entender, calma, é porque cada vez que você vai embora, ela queria que você ficasse aqui. Mesmo que sejam as mães que estão aqui me ouvindo, ficar do jeito que é ficar para filho, viu? Que ele quer que a gente fique lá, mas não vai dar atenção para a gente, vai jogar videogame, vai cuidar dos amigos, vai ficar com os amigos, vai fazer qualquer coisa, menos realmente ficar com a gente. Porque ficar com a gente, de fato, é poucas horas, assim, em falar em horas. Às vezes é 15 minutos. Tá com muita saudade. 15 minutos conversando já está suficiente. Vira as costas e vai. Não é para assim? vocês não tá. Como que é? Para a mãe não tá. Para a mãe, Não. como seria o ideal? Não, porque muitas vezes a gente até ainda está muito conectado com o filho, ainda vive em função de vocês. E antigamente vocês ficavam o tempo inteiro em roda da gente. Você era humana, você ficava o tempo inteiro em volta de mim. Mãe, o que eu faço agora? Mãe, o que eu faço agora? Aí eu tinha que ficar o tempo inteiro pensando numa nova atividade para você, para quando você Não é viesse. um alívio quando isso não tem mais. É um paradoxo entre alívio e. É porque tem um tempo de desmame, tem um tempo que a gente fica se sentindo perdida, fica sem. O que eu faço da vida agora? Que ele não precisa mais de mim, que você não precisa mais de mim. Ri. Vai rindo, né? Espera. Vai rir. Aguarde. Porque a nossa vida, a vida de quem cria uma criança, quem faz essa maternagem, gira em torno dela. Eu suponho que uma mãe de criação, uma mãe que deu um filho para adoção, acontece o mesmo emocionalmente. Eu não sei qual é o desafio de toda noite pensar: será que meu filho está vivo ou morto? Será que ele está doente? Eu sei lá como é que é isso, entendeu? Mas o que a gente vê nas constelações é que essa mãe biológica, ela permanece 100% conectada à criança. É isso que a gente vê nas constelações. Essa semana, Ana, ontem, aliás, eu fiz uma constelação linda, linda. Uma mulher já quase 40 anos, sofreu um acidente de moto e quebrou o braço em 2 lugares. Quebrou mesmo, tipo assim, de quebrar e sair, virar. Teve que pôr placa, pino, tudo isso. Em 2 lugares. E aí, no hospital, a cirurgia, eu lembrei de você falando da ortopedia. Ela disse que a anestesia não pegou, ela sentia dor, mas a anestesia pegou até aqui, ela não conseguia falar para o médico que estava doendo. E ela sentia onde ele pôs parafuso. Horrível. Aí eu lembrei de você falando que a ortopedia é um trem traumático. Bizarro, Bizarro, porque depois ela contando para o médico, ele não acreditava. Eu sou terapeuta, eu gosto de trabalhar com isso, mas é bizarro. Aí ela pegou e foi fazer a constelação, triste, porque a mãe dela veio cuidar dela, ela nem acreditava que a mãe dela viria, e olha que ela é filha única de 4 filhos. Ela, mulher primeira, e mais 3 homens. Ah, tá. E aí ela ficou com essa impressão de que a mãe priorizava os irmãos. E aí ela, filha mais velha, tinha que ajudar a cuidar dos irmãos, e ela estava sempre em último plano. Acontece isso demais, né? Porque na nossa cultura a mulher ajuda a cuidar e os homens precisam ser cuidados. Ainda é muito assim. Ainda é, sim, interior, sim. Ainda é. Aí ela falou assim, aí a mãe dela veio, surpreendentemente, que ela sentiu que ela tinha necessidade da mãe, a mãe veio, mas ela não conseguiu se aproximar da mãe. E a mãe passou um mês, foi embora, e ela falou, eu até ia falar para você para o tema da próxima live, se é isso, eu não consigo me aproximar da minha mãe. Isso, pode ser. Tem sido uma queixa muito frequente. Pode ser, porque o que eu senti, e como foi na individual, não tinha representante, eu fui representar ela, e coloquei ela representando a mãe dela sem ela saber o que ela estava fazendo. Sim. Ana, coisa mais linda. Olha, juro por Deus. Primeiro custou para a dor chegar em mim, mas quando chegou, parecia que o Mãe Eu Te Amo estava entalado aqui, mas literalmente entalado. Tipo assim, sabe quando você está com um nó aqui que você não consegue, você quer falar, sei lá. Nossa, eu nunca tinha sentido aquilo. Ela estava sufocada. Igual na anestesia, né? O corpo dela expressou o sufocamento lá na cirurgia, né? Literalmente sufocada. E depois a frase que veio foi muito linda. Foi: eu quebrei o braço para consertar meu coração. Mas, nossa, é de emocionar até de falar. E ali na cirurgia ela já vivenciou o processo, né, dela querer falar e não conseguir, né, falar para a mãe, tá doendo, né, eu te amo. Nossa, eu tinha pensado nisso, Ana, perfeito. Como são as conexões? Perfeito, perfeito. E do jeito que ela suportou a dor na cirurgia,
Ela suportou igual na ela vida. suportava a dor, né, de não Na conseguir. vida. Da mãe longe para não dar trabalho para a mãe. Entende? Então, essa relação, gente, essa relação realmente, dessa relação com a nossa mãe, porque a gente é praticamente um pedaço, é carne da nossa mãe, é consertar essa relação no sentido de parar de criticar a nossa mãe, de compreender a sabedoria até dos erros dela, porque, é como diz Bert Helling, se essa mãe fosse perfeita, eu não teria desenvolvido as competências que eu desenvolvi. Não, ela nem teria nascido, Porque né? eu Porque desenvolvi na na Terra não relação com nasce. ela, eu desenvolvi na relação com ela, porque isso é a chave do sucesso. Para todos os filhos, homem ou mulher. Entende? E como é parar de criticar? Sei lá, se vira nos 30. Parar de criticar. Mãe, isso é seu. Eu Para de aceito. falar, Eu começou a aceito. falar, para, Eu baixa aceito. a Eu cabeça. entrego. Eu te entrego. E para as mães aqui, uma estratégia que eu já estou usando, principalmente com você, porque não sei se todo filho homem é assim, mas o Ivan, ele é muito calado, ele não expressa essas coisas, ele não coisa, né? Mas com você não, como você abre esse bocão e fala tudo, como eu já Gente, consigo quem pede perceber. manga nasce abacate, sabe? Eu já consigo perceber na hora que você começa a falar e você mesmo percebe para. Já vejo você nesse movimento. Às vezes você já vem, outro dia você veio e já começou assim. Você não é o centro do mundo. Aí você percebeu o que você estava falando, na hora você já parou e cortou, e eu percebi que você cortou, e eu fiz o mesmo movimento. Entende? Não insistir, porque se fosse antigamente, eu já ia questionar você. Para com isso, Ana, você de novo, que não sei o quê, querendo me Ia defender. começar, né? Querendo me defender, e a Começar. gente ia começar uma discussão. Mas aí eu percebi o seu movimento, eu percebi que você se percebeu fazendo aquilo, e você já até engasgou assim, engasgou e parou. E daí eu também respirei e apaguei, não insisti. Porque antigamente eu ia falar para você, me respeita, ou o que é isso, você vai começar de novo, porque machuca, gente. Sim, Eu tanto vontade de de virar para você e falar assim: eu não sou o centro do mundo, mas vou te contar, para você eu sou sim. Para você, eu era o globo terrestre com você lá dentro de mim. Entendeu? fazer lá dentro. 9 meses, se esticando lá dentro, chutando, fazendo flexão, pelo amor de Deus. Entendeu? E depois para sair. Percebe? Afonso, obrigada pelo carinho. O Afonso deixou várias mensagens aqui legais. Ele falou que tem que sair agora. Ótimo, obrigada, Afonso. Então, isso daí tudo, eu acho que é tudo coisa para a gente refletir, é tudo aprendizado. E são fases. Fases que você vai passar, porque são fases de desenvolvimento. Tanto da gente enquanto filha, quanto depois a gente enquanto adulta, enquanto mãe. Entende? A vida é sempre nova. Eu nunca fui mãe de um homem de 40 anos. Eu não sei como é que é. Estou aprendendo agora. Aham, Sabe muda. isso? Aí eu tenho que me controlar na hora que eu vejo, falar assim, nossa, por que você não trocou de roupa? Nossa, por que você não faz isso? Nossa, por que você não faz aquilo? Entende? Como se eu pudesse ainda mandar na vida de vocês, como era antes. Então, também a gente tem que entender que não é mais assim, que agora vocês são responsáveis pela própria vida de vocês. Às vezes você fala para mim, mãe, você falou isso pro Ivan, você falou. E eu falo, enquanto eu viver, eu vou falar. Mas eu também não falo tudo, né, Ana? Eu acho que você tem até que ficar um pouco longe para você não ficar se metendo em coisa pequena. Senão vira um monte de picuinha, né? Picuinha. Agora, quando eu vejo uma coisa que eu considero séria, mesmo que você vai ficar irritada, que você vai ficar brava, eu acho que eu, como mãe, eu preciso falar. Talvez você fique irritada, mas aí eu preciso pensar no meu bem-estar, na minha consciência, na minha responsabilidade como mãe. Quer te falar, se você não for seguir, pelo menos eu sei que eu fiz a minha parte, entendeu? Porque o problema é que às vezes a gente faz escolhas na vida que a gente realmente não está vendo o conjunto da ópera. E às vezes o outro que está de fora está vendo. Aí vocês também teriam um senso de falar: não, mãe, você está exagerando, não é nesse nível que você está vendo, você está. Entendeu isso? Eu acho que tem que ter esse diálogo muito respeitoso e com essa compreensão de que não é porque eu sou mãe que eu sei tudo. Muito pelo contrário, porque eu nem conheço o mundo que você está vivendo.
Então, eu acho que respeito, eu falo, gente, o que a gente aprende com essa inteligência sistêmica? Com esse movimento agora de ampliação de consciência, que muitas pessoas estão envolvidas e nós estamos. A gente aprende que respeito é a forma de amor mais extraordinária que existe. Esse negócio de amor de a mãe é tudo, isso para mim, a maioria é melodrama. Ah, entendeu? sim, tem muita chantagem nisso também. Chantagem emocional e drama, entendeu? Mas respeito como ser humano, porque independente de você ser minha filha, você é um ser humano. E eu exijo respeito como ser humano. Você sabe que eu faço isso. Independente de eu ser sua mãe, antes de ser sua mãe, eu sou um ser humano. Minha vida não fecha em ser sua mãe. E aí eu acho que tem um outro ponto aqui, que depois você pode até dar tema aí para um outro encontro nosso, que é ciúme. Sentimento de posse em relação à mãe. E também em relação ao filho, isso também acontece. Né? De mão dupla. Caminho de mão dupla. Isso interfere até na relação com o pai, com essa história de achar que mãe é mais importante que pai. Tem até a frase, né? Filho é da mãe, né? Filho da mãe. É muito filho sério, né? Sério. E isso é muito pesado. É pesado para a gente também como mãe, porque joga a responsabilidade toda nas nossas costas. Quer dizer, se o filho deu certo, ok. Se tem algum problema, é filho da mãe. Dizem que os índios, por exemplo, muitas tribos, eles consideram o filho da tribo. Sim. O filho é responsabilidade da tribo, né? Da comunidade ali, né? A criança é responsabilidade. Isso se reflete muito na educação. Ontem eu fiz uma constelação lá no CEMEI para uma criança com dificuldades especiais. Uma criança foi diagnosticada com autismo. A educação é uma parceria com a família. Não é uma competição. E essa coisa de dizer que educação é em casa, gente, a criança está passando o dia inteiro na escola. Em qual casa que ele vai ser educado? Então, são os adultos, a tribo são os adultos. A comunidade são os adultos. Todos estão educando, todos. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Não é só quando você é criança. Não. Na vida. A nível profissional, os profissionais da educação estão sendo pagos para fazer isso. É profissão, é contrato. Isso é sério. Muito sério, Ana. Muito sério mesmo. Não, eu assim, até que, né, quando a nossa filha nasceu, né, e começa o processo da creche e tal. Põe na creche. Aí a gente foi olhar assim, nossa, a creche é das 7 da manhã às 7 da noite, a criança já é entregue com banho tomado e a janta, né, dada. E aí ela vai dormir umas 9 da noite, né? E aí o meu marido chegou para mim e falou assim, nossa, é meio estranho, né? Assim, eu acho que em um período integral, eu acho que é meio estranho, porque que horas que a gente vai conhecer ela? Que horas que a gente vai saber quem ela é? Não vai ter uma hora, sabe? Assim, é muito pouco tempo. E aí, como que a gente vai educar ela sem saber quem ela é? E aí a gente teve ali um planejamento, uma organização para a gente dar tempo no nosso dia a dia de conhecê-la. E às vezes tem famílias que realmente não tem como acontecer esse planejamento, não tem. Assim, são várias circunstâncias diferentes, né? Tanto as famílias, por diferentes motivos, diferentes circunstâncias, né? Aqui a gente volta no princípio, uma coisa que a gente falou aí no princípio, que é, como mãe, você tem esse olhar, tá vendo esse olhar do Tauan, de que a gente precisa conhecer ela, a personalidade dela. Conhecer como ela é, porque ela é única. E é na convivência que a gente conhece. E, como filho, a gente tem um agravante, porque a gente estava dentro da nossa mãe num período muito desafiador, porque a gravidez é um período desafiador. Sim. Seja a nível social, emocional ou físico. Entende isso? Então, a gente estava dentro da nossa mãe, sem conhecer ela nesse nível de convivência aí, mas sentindo toda a pressão desse momento. Entende isso? E vai deixar marcas de todo jeito. Se foi um movimento de princesa, um momento de não sei o quê, vai deixar esse registro. E vai dar errado, vai dar certo. Vai ter consequências. Vai ter consequências sempre. E se foi desafiador por causa de saúde, por causa de dificuldade em engravidar, por causa de questão financeira, emocional, seja o que for, todo esse registro está na criança, entende? Sim. Então, você já sai da sua mãe com toda a bagagem dela, emocional, espiritual, entendeu? Mental. Quer dizer,
é uma coisa bastante complexa, sim, gente. Não é só mãe e filha. Mãe e filho. Qualquer filho, independente de gênero. Sim. Não, na microfisioterapia, né, a gente fala, inclusive, que assim, a criança, ela se conecta, ela pega muitos registros do ambiente. Que a mãe Então, está ela vivendo. não está lidando só com a mãe, né? Até então, a gente achava que até 2 anos, a criança estava lidando com a sombra da mãe, com as questões da mãe, com a relação dela com a mãe. A gente achava que era bem assim, né? A mãe e o filho. Agora a gente já consegue identificar que a criança, mesmo dentro da barriga da mãe, se, por exemplo, se tem um avô dessa criança morrendo dentro da casa dela, né? E ela tá ali dentro da barriga da mãe ainda. Ela pode se conectar com esse registro de morte e nascer com esse registro, né? Ter esse registro. A Aí mãe tem o registro do ambiente de trabalho da mãe. ambiente de trabalho, tanto que eu já até fiz micro numa criança, né, que a mãe é defensora pública, e aí ela trabalha com mulheres violentadas, né, violência doméstica, e o filho dela estava cheio de registros de violência doméstica, né, Que sendo nem era dela. na casa dela não há não teve, né, nenhum, era do trabalho dela, né? Ela ia grávida, né? A criança dentro da barriga dela e a criança se comunicava com Ana, esses isso é registros. fantástico, isso é seríssimo. E isso, sabe? Isso daí desmistifica aquela coisa que assim, que a mãe consegue blindar o filho, entendeu? Porque até então, quando achava assim, que tá dentro da minha barriga, Está então tá tudo protegida. certo, né? Ele só vai ter que lidar com as minhas nhacas, né? Mas a mãe, nem se o filho estiver dentro da barriga, consegue blindá-lo. Nem Acho que assim. você falou tudo, você me salvou agora. Você falou assim, mãe, nem quando eu estava dentro da sua barriga você consegue me proteger dos terrores da vida. Nem assim. Mas a Nem gente vai assim falar uma não coisa tem aqui. jeito. Mãe sabe que oração de mãe é um manto de luz. Por Ah, isso que mesmo um filho que foi dado para adoção por algum motivo, ele tem que saber que o coração da mãe é cada vez que ela pensa e que você esteja bem, onde quer que você esteja, é um manto de luz em torno dele. eu acho que é um dos atos mais difíceis, né? Um dos atos mais complexos, Radicais. mesmo radicais, né? Eu acho isso uma das coisas que eu acho que se a gente for pela lógica, a gente não encontra resposta, né? Para uma mãe que chega nessa situação, que chega tanto É. internamente como externamente, eu acho que, né, assim, é uma questão muito delicada, né? Então, eu acho que a questão da mãe, como é a questão da mãe irritar? É o julgamento. A gente julgar um ser humano por um padrão de maternidade que a gente criou mentalmente, intelectualmente. Então, assim, a receita. Vamos parar de nos irritar com a nossa mãe, de criticar, de julgar. É a nossa mãe e acabou. Agora, o É. que eu faço? Se trata do que eu faço da minha vida. Se eu Não, quiser ficar irritado com a minha mãe, eu posso passar a vida inteira fazendo isso, que não vai ter como trocar de mãe. não, às vezes, assim, com o paciente no consultório, eu falo, vai, briga com a gravidade. Aí o paciente fala, hã? Falo, grita com a gravidade. Grita mais alto. A gravidade vai olhar para você, né? Assim, tem. A gente olha para vocês e fala, e daí? E tem uns que falam assim, eu não pedi para nascer. E eu falei assim, e eu não pedi para ser sua mãe. Podia ter nascido o Ah, José, o Alfredo, a Mariazinha, a Maria Rita, sei lá quem. Entendeu? Mas nasceu a Ana, que ainda tinha cara de Ana. ninguém sabe. Desse Ninguém jeito, né? Então, essa cobrança. Então, eu acho que parar de criticar é parar com essa cobrança. Cobrar algo do outro que, se o outro não deu, não tem jeito. Por mais que. Você até falou aí que hoje em dia, às vezes, a gente gostaria de ter dado algo diferente, porque a gente aprendeu outra coisa, a gente amadureceu, mudou, mas o fato é que naquele momento o que a gente deu foi aquilo. é. E ponto. E eu acho que como filho, sabe? Eu acho assim que como filho, ai, tô irritado com a minha mãe e tal. Eu acho que quando a gente está
muito irritado com a mãe, é porque a gente está com muito medo de olhar para a própria vida. Aí a gente direciona, sabe? Se volta. Eu acho que tem isso sim, entendeu? Assim, aí você pega toda aquela força de impulsão, toda aquela força ali e vai para sua mãe e canaliza aquilo. Não que eu ache de forma alguma que as duas partes não tenham responsabilidade no processo, né? As duas partes têm a sua contribuição no atrito. Mas eu acho que se o filho ele entra numa queda de braço, ele vai perder, ele vai ficar mais irritado e mais fraco. E mais fraco. Então, não é por uma questão de ser justo ou não quem está certo ou quem está errado. É uma questão de vale a pena, sabe? Vale a pena eu ficar aqui tentando provar que é ela, que é isso, ou vale a pena. E eu acho que tem um outro polo. Tem esse polo do conflito, de querer consertar, de querer salvar. E tem o polo da idealização, da minha mãe é Deus, minha mãe é tudo para mim, minha mãe é perfeita. E aí, quando a mãe entra num processo de começar a sair da vida, é um desespero que parece que não é a mãe que está para morrer, é a pessoa que está para morrer. E ela chega a verbalizar assim: minha mãe eu não vivo. E é loucura isso. E não é raro, não, viu, Ana? Não, Bastante isso é muito comum, caso. mas isso eu acho que é muito. Eu acho que nesse ponto é uma responsabilidade das mães, né? Não alimentarem, não nutrirem esse tipo de ilusão no filho, né? Porque aí o filho foi criado falando: eu sei o que é melhor para você, eu abri mão da minha própria vida para criar você, eu que sei. Oração, né? Igual você falou, oração de mãe é um manto de luz, certo? Mas tem mãe que fala: minha oração é tudo. Você só Nossa, pode confiar em mim. não ia dar certo. O que você vê de post no Facebook? Só mãe protege, ninguém vai te amar igual sua mãe. Eu Gente, acho que esse os tipo nossos de coisa, filhos nos os amam mais do adultos que a nossa mãe. Hã? Os nossos filhos nos amam mais do que a nossa mãe. Filho ama Sabe mais por a quê? mãe. Porque o amor do filho, ele é incondicional. Porque o amor de uma criança é incondicional. O amor da mãe é um amor de adulto. É condicional. Não adianta falar que não é, porque é. O resto tudo é novela, drama mexicano, que nem aquela novela do SBT. Eu acho que isso daí é uma responsabilidade dos adultos. Aí a mãe vai pondo isso, É né? dependência. E as mães querem me matar de ouvir eu falar isso. Porque é amor, o meu filho ser obrigado a ter que falar comigo todo dia, ligar para mim todo dia, a criatura com 40 anos, sabe? É um apego, é uma coisa. Gente, não sei. Isso daí é. E mesmo assim, sabe, mesmo com isso, o filho que vai crescendo e vai vendo outro mundo e que vai descobrindo que não é bem assim, às vezes se torna mãe também, percebe, poxa, também não é assim igual me falavam, né? Não é desse jeito, eu continuo tendo uma vida, eu continuo sendo responsável. E aí o filho também, né? Aí não adianta. Depois que você é adulto, não adianta, ninguém vai pagar a conta. É só você. Então, se você continuar vinculado a essa crença, mesmo sabendo que ela não é real, quem vai pagar essa conta é você. Ah, mas foi uma crença que colocaram em mim. Mas agora, se não for você, quem? Quem vai tirar essa crença de você? Você é adulto. O adulto não tem mais como alguém ir lá e fazer isso por ele. A criança ainda tem, mas o adulto não. Então, as nossas questões, as limitações da nossa criação, as dificuldades, quando a gente se torna adulto, é a gente que tem que lidar com aquilo. Olha, eu vou deixar uma indicação aqui de um livro muito bom, é um livro antigo, O Mito da Maternidade. Gente, para a gente poder ler, porque você falou sobre o exemplo da cultura indígena, outras culturas, outro olhar para a maternidade, e isso é uma coisa muito séria e é uma reflexão muito importante. Então, para quem gosta aí de ler, o pessoal está lendo muito Mulheres Correm com Lobos, mas esse O Mito da Maternidade ele é maravilhoso.
entendeu? Para a gente ver como isso mudou ao longo da história, e como isso tem muita responsabilidade no nível de adoecimento emocional que nós estamos tendo hoje. Essa cultura aí, eu acho que essa cultura ela está adoecida nesse sentido, assim, a relação mãe e filha, né, ou mãe e filha e tal, já é complexa, né, já é complexa. E aí a nossa cultura, ela vai aumentando ali o processo exponencialmente, assim. O peso. Se você cai nessa armadilha, e aí é muito bonitinho quando o filhinho é pequenininho, e aí você fala, ai, eu faço tudo por ele, ai, tudo por ele. Agora, ele com 30, 40 anos, a história é bem diferente, né? E aí depois ninguém quer assumir, ninguém quer pegar o rojão, né? Todo Por mundo outro lado, você acabou de falar aí, como mãe, eu assumi que eu sou mãe, mas que eu continuo tendo os meus sonhos, os meus desejos, as minhas incongruências, as minhas insatisfações, as minhas aberrações, inclusive. Ninguém vira santa porque virou mãe. E culturalmente dá a impressão que você virou mãe e acabou. Sua vida é isso, sabe? Seu filho é sua não tem vida, jeito, não tem mas como. mas é a lenda, Ana. Olha os posts no É a Facebook. lenda. É a lenda. Mas não tem como, não tem como. É impossível. Você falar, abrir mão da minha própria vida, não tem como. Isso é matematicamente impossível. Eu discordo um pouquinho de você. Tem como. E depois cobra a conta. Não tem Não, como. tem sim, Ana. A gente vive muito pouco. A gente abre mão de um monte de coisa e fica azedo, doente, infeliz, envenenado, raivoso. Raivoso mesmo. Mas aí eu acho que não é pelo filho, mãe. Eu acho que assim, quando É a gente pela vai sua entrando na vida, escolha, pela escolha que você fez. eu acho que mesmo que você não tivesse o filho, ia ser uma outra coisa para você Sim, falar que abriu mão da própria vida para cuidar sim, daquilo. sim. Não Sim, é pelo filho, é a concordo. sua escolha de falar assim: eu vou fazer da minha vida um nada, um martírio aqui, e eu preciso de uma justificativa para ele. Acho que isso talvez seja inconsciente, tal, não sei, mas que o filho, isso daí eu acho assim que a maternidade não exige isso. Não, não Não existe. exige. Se Eu você concordo, não fez, existe. não, É difícil, porque esses papéis introjetados na gente gera conflitos. dá trabalho, principalmente Dá. quando é muito pequeno, é muito tempo, ali é muito banho, é muita refeição, é muita fralda, é muita troca de roupa, é ir e voltar. Tem ali, sim, tem uma demanda grande, sim, mas não tem uma exigência, assim, real. Pode ser, cultural, de moral, tá, mas real, não tem. Você consegue ter a sua vida e ser mãe. Você consegue, E bem, naturalmente. porque o filho faz você aprender muita coisa que você não aprenderia sozinho. Inclusive isso. Então, assim, você passa a ter a sua vida com muito mais eficiência e maturidade, inclusive. Se você Total. pegar isso, você impulsiona a sua vida. É o Para mim foi, né? contrário. Tem coisa, eu acho assim, que tem coisa que, por mais que tenha um desafio na sua vida, uma coisa difícil, eu acho que tem coisas que só a maternidade oferece. Né? Eu acho que tem coisas que não tem como. Certo, gente? Então tá bom? Certo, mãe? Tranquilo? Então, eu acho que a gente pode fazer o tema da próxima live. Eu não consigo me aproximar da minha mãe. Tudo bem. Você acha legal? Eu acho. Então tá bom. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Na sexta-feira que vem, às 15 horas, estamos aqui. Essa é uma série que a gente faz em maio, porque é o mês das mães, e em dezembro, porque é Natal, a época que os barracos familiares acontecem. Então aproveitem aí, porque é uma série limitada, né, mãe? Tchauzinho, gente. Tchau, meu anjo. Tchauzinho, mãe. Tchau.